Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam uma vez com os amados irmãos de todas as denominações e com os queridos ouvintes. Aqui quem vos fala mais uma vez é irmão Zito, da cidade de Limoeiro e o estado é Pernambuco. O país todo mundo sabe que é o Brasil. E se vocês estiverem gostando das pregações, das dinâmicas, que são os estudos que eu levo, vocês podem apertar aí o dedo no sininho, aí aperte no canal, se inscreva e já tem 170 trabalhos, não para mim, mas para a honra e glória do nosso Deus através de Cristo Jesus. E para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino do cantor cristão, é o hino número 1, ou o primeiro, que se chama Antífona. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Eu vou deixar para a nossa meditação apenas 2 versículos no livro do Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo 23 e 24, que nos diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Os 2 versículos está escrito, como eu disse, no Evangelho de João, capítulo 4, e versículos são 23 e o de número 24. Né? Agora vamos dar início à dinâmica. Esse é o estudo de número 92, uma dinâmica, como sempre, com 10 perguntas e 10 respostas no Novo Testamento, todo no Novo Testamento. Hoje são dia 18 de agosto de 2024. Primeira pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo número 5. Letra B. Também no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo número 6. Letra C. Também no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo é o de número 7. Ou letra D. Também no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo é o de número 8. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo é o de número 8. Segunda pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus? Resposta, letra A. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, e o versículo é o de número 26. Letra B. Também no livro de Gálatas, capítulo 3, e o versículo é o de número 27. Letra C. Também no livro de Gálatas, capítulo 3, e o versículo número 28. Ou letra D. Também no livro de Gálatas,
capítulo 3, e o versículo é o de número 29. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, e o versículo é o de número 26. Terceira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, e o versículo é de número 19. Letra B. Também no livro de Gálatas, capítulo 3, e o versículo número 20. Letra C. Também no livro de Gálatas, capítulo 3, e o versículo número 22. Ou letra D. Também no livro de Gálatas, capítulo 3, e o versículo é o de número 21. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, e o versículo é o de número 22. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé? Resposta. Letra A. Está escrito na Epístola a Tito, capítulo 1, versículo número 12. Letra B. Também na Epístola a Tito, capítulo 1, versículo número 13. Letra C. Também na Epístola a Tito, capítulo 1, versículo número 14. Ou letra D. Também na Epístola a Tito, capítulo 1, e o versículo é o de número 15. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B respondeu corretamente. Está escrito na Epístola de 1 Tito, capítulo 1, e o versículo é o de número 13. Quinta pergunta. Onde está escrito esse versículo da Bíblia que nos diz assim: para que a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem, que em vós há por Cristo Jesus? Resposta. Letra A. Está escrito na Epístola a Filemon, capítulo 1, e o versículo número 2. Letra B. Também na Epístola a Filemon, capítulo 1, e o versículo número 3. Letra C. Também na Epístola a Filemon, capítulo 1, e o versículo número 4, ou letra D, também na Epístola a Filemon, capítulo 1, e o versículo é o de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D respondeu corretamente. Está escrito na Epístola a Filemon, capítulo 1, e o versículo é o de número 6. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, e o versículo é o de número 2. Letra B, também no livro de Hebreus, capítulo 5, e o versículo é o de número 2. Letra C, também no livro de Hebreus, capítulo 6, e o versículo também é o de número 2. Ou letra D, também no livro de Hebreus, capítulo 7, e o versículo é o de número 2. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, e o versículo é o de número 2. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para
a salvação? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, e o versículo é o de número 28. Letra B. Também no livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo é o de número 28. Letra C. Também no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo também é o de número 28. Ou letra D. Também no livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo também é o de número 28. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, e o versículo é o de número 28. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: por todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Resposta. Letra A. Está escrito na epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Também na epístola de 1 João, capítulo 5, versículo número 2, letra B. Letra C. Também na epístola de 1 João, capítulo 5, e o versículo é do número 3. Ou letra D. Também na epístola de 1 João, no capítulo 5, e o versículo é o de número 4. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito na epístola de 1 João, capítulo 5, e o versículo é o de número 4. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas se cumprem entre os vossos irmãos no mundo? Resposta, letra A. Está escrito na epístola de 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 6. Letra B, também na primeira epístola de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo número 9. Letra C, também na epístola de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo número 7. Ou letra D, também na epístola de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo é o de número 8. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra B, respondeu corretamente. Está escrito na epístola de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo é o de número 9. Décima e última pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza? Resposta. Letra A. Está escrito na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, e o versículo é o de número 10. Letra B. Também na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, e o versículo é de número 11. Letra C. Também na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, e o versículo é de número 12. Ou letra D. Também na epístola a 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo é o de número 13. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra C, respondeu corretamente. Está escrito na epístola de 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo é o de número 12. Queridos irmãos e amados ouvintes, este foi o trabalho de hoje. Uma dinâmica, como sempre, de número 92 do estudo. Uma dinâmica com 10 perguntas e 10 respostas, todas no Novo Testamento. E ainda vou deixar para os amados irmãos, os queridos ouvintes, um versículo para a meditação de todos, que está escrito também no livro de Hebreus, capítulo 4, e o versículo número 12, que nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, este foi o trabalho de hoje. Agradeço a todos vocês que vão ouvir, o irmãozinho aqui da cidade de Limoeiro, que o nosso Deus possa derramar bênçãos nos lares de vocês, de todos que vão me escutar, sejam crentes ou não, não é? Que Deus continue derramando bênçãos, principalmente através da sua saúde, também, paz e prosperidade. Tudo conforme o que Deus Ele quer lá de cima do alto céus, através de Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém.